Olá, muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série Experiências do Céu. Dia 3/11 eu fui no céu e eu apareci naquela mesma rua com aquelas palmeiras e dessa vez eu senti muito forte que eu deveria ir no sentido contrário. Então eu não fui para a direita e nem para a frente, eu virei de costas e saí andando. Não andei muito e eu vi Jesus com um cavalo branco. Muito bonito, cavalo muito bonito. Ele era branco, mas era um branco meio resplandecente. E Jesus estava sorrindo para mim. E eu senti no meu coração que eu deveria subir naquele cavalo. Então eu me aproximei de Jesus, ele sorrindo para mim, ele esticou a mão, eu coloquei o pé nas mãos dele e subi no cavalo. À medida que eu subi, o cavalo começou a andar, bem devagar. E estava andando, andando, e de repente ele começou a voar. E começou a voar, mas assim foi tão rápido que ele começou a subir que a impressão que eu tinha é que estava indo muito rápido e muito alto. E ele subindo, fazendo uma espécie de, como um movimento em redemoinho, e ele foi subindo. Subiu, subiu. Ele subiu tão alto que eu cheguei num lugar que eu só via fumaça. Era um ambiente bem denso, as fumaças bem densas. E eu senti que eu tinha que descer. Aí eu desci e fiquei nesse ambiente, não dava para ver muita coisa, muita fumaça, uma fumaça bem forte, bem densa, assim, você via pouquíssimas coisas, o ambiente estava bem carregado. E de repente Jesus apareceu para mim de novo, como se ele tivesse se teletransportado. E à medida que ele apareceu para mim, é como se meus olhos abrissem um pouco, e eu comecei a ver várias prateleiras enormes, assim, muito grandes, que tinham muitos utensílios de ouro, muitos pratos, copos, talheres, taças, coisa mais linda, assim, mas era muito, como se fosse um depósito, assim, com várias prateleiras de vários utensílios de ouro. E aí Jesus ficou olhando para mim, sorrindo, e ele falou: seja bem-vindo à sala da presença. E aí ele pegou uma taça bem bonita de cristal e deu na minha mão. E eu entendi como se ele quisesse brindar aquele momento, né? E ele pegou uma taça para ele também. Só que a taça dele já estava cheia, já tinha um líquido, já estava preenchida. E a minha taça estava completamente vazia. E eu olhei para ele, ele percebeu que a minha taça estava vazia. E ele olhou para minha taça. À medida que ele olhou para minha taça, uma porção dessa fumaça, né, dessas nuvens aí, dessa fumaça densa, ela se juntou em cima da minha taça e ela virou líquido, assim. Ela se juntou em cima e derreteu, assim, e virou líquido e encheu a minha taça. E ele pegou e falou: vamos brindar a sala da presença. E a gente brindou. E eu tomei aquele líquido. E à medida que eu tomei, os meus olhos foram abertos e a fumaça foi dissipando, assim, eu comecei a ver mais coisas. Ficou bem claro, assim, é uma sala muito grande, com muitos utensílios de ouro, né, muitas coisas mesmo, assim, de talheres mesmo, talheres, garfo, faca, pratos, tipo, porque eram muito diferentes, muito lindos, assim, taças, copos, tinha muita coisa. E aí, como as coisas ficaram claras, eu olhei para o lado e vi uma muralha gigantesca, sei lá, uns 100, 150 metros de altura, gigantesca. E eu olhei para Jesus e eu perguntei: o que tem lá? E ele sorriu e falou: vamos lá ver. E aí eu voltei pro cavalo e a gente começou a voar de novo, nesse movimento circular, como se fosse redemoinho. E voamos, voamos, subimos essa montanha e cheguei em cima dessa montanha. Aí eu vi uma cidade, coisa mais linda. Uma cidade incrível, toda de ouro, mas era um ouro assim maciço, um ouro que não existe aqui nessa terra, maciço. Era como se tivesse vários castelos, várias ruas, uma cidade maravilhosa, um ouro maciço,
A fumaça naquele lugar era tão densa, as nuvens eram tão densas que alguns lugares elas ficavam escuras. Saíam delas assim raios de trovões. E eu fiquei ali visualizando aquela cidade, aquela coisa maravilhosa. Jesus estava comigo do meu lado, sorrindo e olhando comigo. Era tão magnífico, uma coisa assim indescritível, indescritível. Uma cidade maravilhosa, de ouro maciço, que eu nem consegui perguntar para ele o que era aquela cidade. E a gente ficou ali, em cima dessa montanha, olhando para aquela cidade e desfrutando da beleza dela. E eu voltei. Foi muito incrível. E sabe o que eu fico pensando? É que Jesus tem todas essas coisas reservadas para nós. Quantas coisas belas, quantas coisas incríveis, quantas coisas sobrenaturais que podem simplesmente nos transformar. Então, você que está me ouvindo, queria que você soubesse que isso não é um privilégio meu, é um privilégio de todos poder acessar o céu e ver essas coisas sobrenaturais. E às vezes a gente se prende tanto nos nossos problemas do dia a dia que a gente acaba não percebendo a beleza e a grandeza de todas as coisas que Jesus tem preparado para nós. Então, brinde agora com Jesus, você mesmo, a todas as coisas que Ele tem para você. E se tem feito sentido para você essas experiências, compartilha. Não assiste esse conteúdo sem transbordar na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que muita gente pode ser transformada e tocada por Deus através dessas palavras. Muito obrigado.